Esta é mais uma escola bíblica dominical na Igreja Missão Vivos. O nosso estudo de hoje tem como tema o perfil do cidadão dos céus. O perfil do cidadão dos céus ou o perfil dos cidadãos dos céus, que também funciona. Amém? E nós vamos usar como texto base o Salmo capítulo 15. Que os amados estejam atentos a estes princípios que são fundamentais para que nós possamos viver codignamente com a vontade do Senhor e fazer aquilo que realmente nos aproxima do Todo-Poderoso e nos dá condições de chegarmos à glória, de estarmos ali no dia eterno com o Todo-Poderoso para honrá-lo e glorificá-lo por todo o sempre. Amém? Olhamos para os céus e achamos que é uma coisa um tanto quanto cansativa passar uma eternidade louvando e glorificando o Criador. O grande problema é que nós não mortificamos a carne e olhamos para os céus com esses olhos. Precisamos realmente deixar que o Espírito Santo venha trabalhar os nossos corações, porque Ele nos dá a visão necessária, aquela que o apóstolo Paulo teve e desejava estar ali na glória, entre outros, de como maravilhoso é estar nos céus e honrar para todo sempre o nosso Senhor e Salvador. E hoje, amados, nesse estudo veremos alguns aspectos, algumas qualidades que são necessárias, extremamente necessárias e dispensáveis àqueles que querem ir para os céus. Salmo capítulo 15, a partir do versículo 1 nos diz: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Queremos nós sermos inabaláveis? Eis a fórmula, eis a recomendação do Senhor. E se assim agirmos, com certeza teremos uma vida vitoriosa em todos os aspectos sobre a face da terra e estaremos na glória para todo o sempre. Amém, amados? Oremos. Deus de amor, nós queremos clamar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Queremos pedir ao Espírito Santo que Tu venha nos trazer a revelação necessária para este estudo, para que os nossos corações sejam cheios da Tua graça, do amor por Ti, Senhor, e que nossos passos sejam seguros sobre a face da terra, porque se agirmos assim, certamente seremos inabaláveis, e Teu nome será honrado, e Teu nome será glorificado. Abençoa-nos, Pai, e guarda-nos, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Nós teremos como base, queridos, o Salmo capítulo 15. E no versículo 2 tem o primeiro aspecto para que nós possamos observar, para que a nossa vida seja conforme a vontade do Senhor, para que tenhamos o perfil do cidadão dos céus, ou seja, o conjunto de qualidades que Deus exige para que nós possamos ser cidadãos dos céus. Primeiro tópico: anda em sinceridade, integridade. Está no versículo 2. O que vive com integridade, a primeira parte, o que vive com integridade. A sinceridade, a integridade, é uma qualidade do verdadeiro cidadão dos céus. Ela é demonstrada principalmente diante de Deus. Porque quando nós, amados, somos sinceros diante do Senhor, quando nós vivemos em integridade diante do Todo-Poderoso, aos olhos do Criador, automaticamente seremos sinceros e íntegros diante dos homens. É uma consequência. Façamos primeiro para o Senhor e, consequentemente, o nosso dia a dia será honrado, será glorificado. Viveremos em sinceridade, viveremos em retidão, seremos pessoas íntegras. E vale ressaltar, queridos, que esta qualidade, ela está escassa nesses últimos tempos. As pessoas não são sinceras, as pessoas não são íntegras. E nós temos visto, irmãos, que não há esse zelo para com aquilo que é de Deus. Mas nós, como homens, como pessoas que amam o Todo-Poderoso, precisamos cultivar esse princípio, jamais abrirmos mão
da sinceridade, da integridade, da retidão em nossas ações, em nosso proceder, para que assim o Senhor seja honrado, para que assim Deus seja glorificado. Em Gênesis capítulo 17, Deus ordenou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ouça, Abraão foi um homem vencedor. Ele recebeu todas as bênçãos que Deus tinha reservado, tudo aquilo que Deus havia prometido, mas a exigência de Deus para com Abraão foi: anda na minha presença e ser perfeito. Precisamos observar também, queridos, essa necessidade, andar na presença do Senhor e vivermos em perfeição em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes. Tudo quanto façamos, jamais esqueçamos, é necessário que seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Viver em sinceridade e integridade equivale a ser íntegro diante do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 12. O indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. Irmãos, há muitos por aí que estão dizendo uma coisa e fazendo outra, mas nós precisamos dizer e viver o que dizemos. Isso serve para o sacerdócio, isso serve para quem louva, isso serve para o servo de Deus que diz que ama o Senhor. Se ama o Senhor, é necessário viver o amor de Deus. E quando amamos a Deus, certamente vamos honrá-lo e glorificá-lo em todas as atitudes da nossa vida. Amém? 2. Pratica a justiça. Versículo 2, segunda parte. O que vive com integridade e pratica a justiça. Salmo capítulo 15, versículo 2, segunda parte. Essa também é uma qualidade que nós precisamos ter em nossos corações e nossas vidas. Nós precisamos viver, irmãos, a justiça, sermos justos em todas as nossas atitudes, sermos justos em tudo quanto façamos. O cidadão dos céus, ele carrega em seu perfil a justiça que é dada por Deus. A justiça procede de Deus, a justiça emana do Senhor. E nós, como cristãos, devemos viver diante do Eterno e experimentar a sua justiça e praticar a sua justiça. Quando somos do Senhor, irmãos, nós vamos receber a justiça que emana, que vem de Deus, vamos tê-la sobre a nossa vida, e o Senhor nos justifica, já diz a palavra, isto é, o Senhor nos honra em nossos atos quando somos fiéis. E é preciso que nosso proceder também seja de justiça, que sejamos pessoas que façam sempre aquilo que é reto, aquilo que o Senhor exige aos seus servos. Nós precisamos ser justos em todas as áreas da nossa vida. Aquele que tem o seu comércio precisa trabalhar com justiça. Aquele que é aluno precisa viver com justiça. Dentro do seu casamento, com justiça. A justiça, por incrível que pareça, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque nós não podemos sermos injustos. A injustiça não deve fazer parte do nosso caráter, da nossa vida, porque Deus não é injusto e devemos imitá-lo em todas as áreas. É necessário que, quando você agir em algumas áreas, analise se há justiça, se você está agindo segundo a vontade do Senhor, se aquilo está de acordo com os princípios do Todo-Poderoso. Amém? Mas a justiça que o Senhor requer, irmãos, é aquela de vivermos em retidão, de fazermos a vontade dEle e em todos os aspectos da nossa vida refletirmos a glória do Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz: Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós precisamos, entre nossos contemporâneos, sermos justos. Nossas ações sejam justas. O nosso proceder seja justo, seja reto, seja segundo aquilo que Deus quer. Salmo capítulo 23, versículo 3, a última parte, nos fala que Davi conhecia a Deus como verdadeiro pastor. Amém? E é este que deve nos guiar pelos nossos caminhos
pelas nossas veredas. E nós precisamos andar nossas veredas, nossos caminhos, debaixo da vontade do Senhor, na justiça do Todo-Poderoso. Amém? Justiça, portanto, não é pedir a Deus para fulminar alguém, para desintegrar alguém com um raio dos céus. Senhor, manda um raio dos céus e desintegra essa pessoa. Aliás, haja com justiça sobre a vida dessa pessoa. Não, isso não é justiça. Isso é vingança, e Deus não é instrumento de vingança. As pessoas acham que Deus é instrumento de vingança, mas o Senhor não é instrumento de vingança. O Senhor, Ele quer que nós vivamos segundo a vontade dEle em todas as áreas. Amém? O perfil do cidadão dos céus. O cidadão dos céus fala a verdade. Ainda no versículo 2, Salmo capítulo 15, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Glórias! Amém, amados? O cidadão dos céus é aquele que é verdadeiro no seu proceder. A mentira, a falta da verdade, a inverdade não faz parte da sua existência, não faz parte do seu caráter, até porque a Bíblia diz que a mentira procede do diabo. Dedo assim, né? Procede do diabo, não é assim? E a verdade de Deus. Amém? Jó capítulo 14, versículo 6, segunda parte. O cidadão dos céus chegou a essa condição porque um dia ele creu na verdade. E você pode ler Jó capítulo 14, versículo 6, e verá que Jó teve essa experiência porque ele creu na verdade. Quando nós cremos em Deus, irmãos, nosso proceder será verdadeiro. Quero ser bem sincero para os irmãos: impossível alguém que diz, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, e seja mentiroso, e não haja com verdade na sua vida. É impossível, porque o fato de existir a mentira já o faz filho das trevas, filho do inimigo, rompe a comunhão com o Todo-Poderoso. A prática da mentira, mesmo que seja aquela bonita, aceitável, que há de melhorar a situação para nós, porque há mentiras que são boas. Nem todas as mentiras são ruins, não é verdade? Há mentiras que são boas, elas te ajudam. Aí você conta uma mentira e você consegue abrir portas com ela. Mas o problema da mentira são as consequências que virão posteriormente. E a pior dela, com certeza, é o fato da pessoa estar afastada do Senhor, estar longe do Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que as ações do diabo não são sempre ruins. O diabo tem muitas ações boas, bonitas, agradáveis, práticas e que ajudam as pessoas. Tem, queridos. Nós olhamos muito para o diabo num aspecto que veio para matar, destruir e roubar. E nós generalizamos isso, mas para matar, destruir e roubar, o diabo faz coisas maravilhosas. Diz a Bíblia que ele cura, que ele faz descer fogo dos céus, grandes sinais. Isso são as partes boas. E quantas pessoas, entre aspas, abre aspas, foram abençoadas, fecham aspas, pela ação das trevas. Claro, é uma bênção que vem como maldição, mas no momento é bênção para ele. Ele foi curado. Quantas pessoas foram curadas? Estavam ali procuraram um desses locais de trevas e receberam uma cura de fato. Mas a consequência, irmãos, eis o problema. Nós precisamos, amados, olhar para o Senhor como verdadeiro e entender que nem sempre o mal, ele está pintado de mal, mas às vezes o mal ele vem com toda uma característica de bom. Precisamos estar atentos a isto e pedirmos o discernimento do Senhor. Amém? Passou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Só podemos adorar ao Senhor quando há verdade de fato no coração. Se não houver verdade, serão apenas palavras, serão apenas ações soltas ao ar que não sobe ao Todo-Poderoso.
foi santificado pela presença de Deus em sua vida. Em consequência, tem como característica básica ser pessoa que só fala verazmente, segundo o seu coração. Amém? Precisamos agir verdadeiramente e com verdade em todas as nossas atitudes. Não há justificativas para a mentira. Mesmo nesse mundo tão complicado em que mentir tornou-se normal, e dizem que é impossível viver sem a mentira. É impossível viver. Mas essa é uma grande mentira que o diabo tem soltado na vida das pessoas. E tem muito crente embarcado nessa verdade do diabo. Nessa verdade do diabo. O diabo às vezes fala a verdade também, não é? Ele fala para todo mundo que temos que viver com mentira. É impossível viver sem a mentira. Ele joga uma verdade para as pessoas, elas pegam isso, e a consequência é péssima, é horrível. Amém? Número 4, não difama o próximo. O cidadão do céu não difama o próximo. Versículo 3. O que não difama com a sua língua. Amém, irmãos? Outro aspecto difícil em nossos dias. Há pouco tempo saímos de uma campanha política. E nas campanhas políticas, a difamação ela ganha um peso, uma visibilidade tão grande. E às vezes vemos nos programas políticos, não os candidatos colocarem os seus planos de governo, as suas metas de governo, mas usam o espaço para difamar os seus oponentes. A difamação, queridos, ela ganhou um espaço muito grande na vida do homem. E dentro da igreja temos visto isso. Dentro da própria igreja, irmãos, tem pessoas que difamam o próximo. O que é difamar? Difamar, irmãos, é tirar a boa fama, é tirar o crédito. Difamar é você emitir opinião falsa a respeito de alguém, você fazer afirmações falsas a respeito de alguém. Tudo isso está no campo da difamação. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que o nosso proceder não seja difamatório. É o popular falar mal, não é assim? Falar mal é bem popular, todo mundo diz, falar mal de alguém. É isso, irmãos. O cidadão dos céus não carrega sobre si essa placa, falar mal. Não carrega, porque ele fala apenas palavras que edificam, palavras que abençoam. O Filho de Deus, os chamados por Deus, os eleitos de Deus, não agem na prática da difamação, não carregam em si essa prática. E se ele não puder falar bem do seu próximo, não há de falar mal. Se você não tem o que falar de bom de alguém, não fale mal dele. Essa que é a verdade. Mas não tem o que falar de bom, mas não fale mal, não fale mal. Procure abençoá-lo. Quem sabe ele possa mudar de vida. Tiago capítulo 4, versículo 11, nos exorta a não falarmos mal uns dos outros. Amém? Nós não estamos lendo esses versículos que os amados podem conferir posteriormente. Queridos, a difamação não faz parte do perfil do cidadão dos céus. Você é cidadão dos céus? Você é cidadão dos céus? Se você é difamador, o seu perfil, ele está um tanto quanto falso. São os perfis fake, falsos, que há por aí. Nós precisamos entender, irmãos, que aquele que carrega a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida, esses têm apenas palavras de bênção para com o próximo. Amém? Item 5. Perfil do cidadão dos céus. Aqueles que são cidadãos dos céus não faz mal ao próximo. Outro aspecto difícil nesses tempos últimos. Não fazer mal ao próximo é difícil, irmãos, porque nós estamos vivendo uma vida meio que vingativa. Tudo que nós queremos fazer, muitas vezes, é ver a desgraça do próximo, como dizem por aí, é vermos a caveira do próximo, não é assim? Nós queremos muito ver que o próximo tropece, que ele caia. E isso acontece tanto dentro da igreja, quando entra os ciúmes, a inveja.
E as pessoas veem alguém prosperar, aí ele começa a olhar e começa a desejar no coração que ele se dê mal na vida, só porque você não tem a mesma bênção que Deus tem para ele. Precisamos ter cuidado, amados, porque no reino dos céus nem todos serão ricos, porque Deus tem bênçãos que são iguais. Deus abençoa de forma muito igual às pessoas. O amor dele é plano, ou seja, Deus abençoa de forma igual às pessoas. A nossa visão, a nossa forma de entender as bênçãos de Deus, que é um tanto quanto tortuosas. E nós olhamos principalmente para as pessoas que prosperam financeiramente como extremamente abençoadas. Estas foram extremamente abençoadas. E alguém que tem um casamento feliz, por exemplo, você já não vê como uma bênção tão grande. Alguém que tem saúde, Deus conservou a saúde, 80 anos ali, firme, inabalável. Aí você já não consegue entender que é a mesma bênção, que é a bênção de Deus. Você já olha de forma diferente. Ah, Deus abençoou aquele dessa forma, abençoou. Amados, é a manifestação da bênção do Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos estar atentos a isso, queridos. No versículo 3, o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo. Amém? Fazer mal é próprio dos filhos das trevas, daqueles que são malignos, daqueles que são maus, dos ímpios. Precisamos vigiar a nossa vida, igreja. Vigiar a nossa vida, para não fazermos o mal e tampouco desejarmos o mal ao próximo, mesmo dentro da comunidade, mesmo dentro da igreja. Provérbios capítulo 4, versículo 16. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Está na Bíblia esse texto. Provérbios capítulo 4, versículo 16. Mas é assim, queridos. Há pessoas que têm como meta no dia, de certa forma, trazer dano a alguém, fazer mal a alguém. Mas o servo de Deus, ele tem como meta abençoar alguém. Ele não deveria dormir, invertendo o texto, ele não deveria dormir sem antes ter feito o bem a alguém. Invertendo o texto de Provérbios capítulo 4, versículo 16. Irmãos, nós precisamos cultivar a benignidade, demonstrar isso em atos e ações, sermos pessoas boas, agradáveis, amém? Mesmo como servos do Senhor, que não sejamos vistos como crentes chatos. Olha, sermos vistos como crentes chatos, há alguma coisa errada. Isso geralmente, irmãos, quando as pessoas taxam alguém de crente chato, é aquele crente cri-cri, que ele não tem muitas vezes uma vida de testemunho, mas fica batendo em cima de princípios que não edificam ninguém. Nós temos que ser pessoas que tenhamos, queridos, que tenhamos uma palavra firme do Senhor, que as pessoas olhem para nós com respeito, porque nós amamos o Todo-Poderoso, amém? Que saibamos agir na hora certa, falar na hora certa, porque não é o muito falar, já diz a Bíblia, não é o muito falar, nem Deus ouve as vãs repetições, quanto mais o ser humano. E muitas vezes você fica batendo na tecla, você vai para o inferno, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Você nunca tem uma palavra de bênção para o camarada. Já notou isso? Tem crente que não tem palavra de bênção para o seu próximo. Não tem. Mas de certa forma ele faz o mal ao próximo. Porque ele só tem uma palavra de inferno, de condenação, de Jesus está voltando e você vai ficar, que sua vida não vai dar certo, e isso, aquilo, outro. Queridos, não é essa a palavra que salva. A palavra que salva é a palavra de bênção, é a palavra que fala do Senhor. E muitos são taxados de crentes chatos por viverem nesta prática. Estejamos atentos a isso. Não é isso que vai despertar no coração da pessoa o desejo de conhecer Deus, mas de certa forma uma rejeição pelo Deus que você diz viver, que você diz amar. Portanto, queridos, precisamos cultivar a benignidade, a bondade. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que aquele que faz o mal colherá o fruto do que anda semeando. Se as pessoas fazem o mal, e se as pessoas falam demais o mal, certamente virá sobre ele também o mal.
E nós precisamos, a exemplo de Cristo Jesus. Cristo Jesus não era um crente chato, mas Cristo Jesus tinha uma palavra de poder e de autoridade. Poder e autoridade. E as pessoas ouviam, não aceitavam, e às vezes jogavam pedra nele, mas a palavra dele era uma palavra firme. Uma palavra firme. Amém? Fazer o mal, no texto que nós lemos, tem um sentido amplo, mas refere-se a qualquer tipo de atitude que venha prejudicar o próximo em qualquer circunstância, quer no aspecto moral, quer no social, quer no espiritual ou no físico. E às vezes nós temos prejudicado, essencialmente no aspecto espiritual, levado as pessoas a afastarem-se do Todo-Poderoso. Amém? Não deve ser o proceder daqueles que são cidadãos dos céus. 6. Despreza o réprobo. Réprobo é sinônimo de reprovado, de mal, perverso. O cidadão dos céus não pode aprovar por ação, omissão, o comportamento dos ímpios. Nós não podemos ser concordantes com aqueles que fazem o mal, com aqueles que são perversos. Essa situação, irmãos, ela torna-se muito comum em nosso dia. Nós temos muitas vezes ferido essa recomendação do Senhor de desprezar o mal, desprezar o perverso, desprezar o réprobo. Quando nós muitas vezes sentamos, por exemplo, deixe-me dar exemplos, sentamos diante da televisão e você é concordante com algumas ações más, mas que para a sociedade são boas, e você entra no barco da Maria vai com as outras e concorda, é mesmo, tem que ser assim. Deixe-me dar um exemplo mais prático ainda. Quando há uma multidão de pessoas querendo jogar pedra, crucificar alguém, e você também pega a tua pedra para crucificar esse alguém. E muitas vezes vemos isso no nosso dia a dia, nas ações tão más deste mundo. E nós somos concordantes com aqueles que querem fazer o mal, com os perversos. Precisamos vigiar com relação a isso, irmãos. Precisamos vigiar. A Bíblia diz que devemos amar a estes. Claro, jamais concordar com as suas ações, mas amá-los. Sim, precisamos amá-los, mas não sermos concordantes com aquele que é perverso. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Sentar é ser concordante, é você aceitar, é você dizer sim. Amém? Devemos amá-los espiritualmente como Cristo os ama, mas desprezar suas práticas pecaminosas. Nós não podemos jamais concordar com nenhum tipo de prática pecaminosa, mesmo que ela pareça boa, mesmo que ela nos pareça solução. Nós não podemos concordar. Nós precisamos estar sempre do lado da luz, concordante com aquilo que é de Deus, e tudo aquilo que mesmo apresentado como a sociedade como solução, como foi a morte de Jesus, nós não podemos ser concordantes. Toda sorte de mal, toda forma de mal não pode fazer parte de nossos corações. E em Lucas capítulo 13, versículo 32, Jesus já mostra isso na prática. Jesus respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Essa é uma palavra de Jesus direcionada a Herodes, que era um governo mau, um governo réprobo. Mas Jesus desprezou o seu governo, desprezou as suas atitudes, desprezou as suas ações. Queridos, a Bíblia diz que devemos respeitar as nossas autoridades, até o ponto que esse respeito não desrespeite o Senhor. Amém? Nós precisamos respeitar, e é nosso dever como cidadãos, respeitar as nossas autoridades, até o limite em que o nosso respeito ao homem, às autoridades, às leis, não fira as leis do Senhor. A partir desse momento, precisamos desonrar os homens para honrar o Senhor, porque é Ele em primeiro lugar. É dessa forma que desprezamos o perverso, desprezamos o mal, desprezamos o réprobo. Amém? Item 7.
Honra aos que temem a Deus. O cidadão dos céus carrega no seu perfil a honra àqueles que temem a Deus. Versículo 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Esse é um texto, essa é uma verdade que nesses últimos tempos, aliás, há séculos, há milênios, perdeu, amados, perdeu a sua significância. Nós temos visto que o sacerdócio ele tem se colocado em um lugar muito elevado, por exemplo. E as pessoas precisam olhar para o alto para enxergar o sacerdote. Mas não é esse tipo de honra que o Senhor quer que nós demonstremos àqueles que temem a Deus, mas uma honra, amados, interpessoal. Eu preciso respeitar uns aos outros como servos, como homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Honrar significa dignificar, exaltar, isto é, mostrar consideração especial a alguma pessoa. Se houver, queridos, 10 pessoas reunidas em um local, se houver ali uma pessoa que é servo de Deus, eu tenho que primeiro abençoá-lo, primeiro honrá-lo, primeiro demonstrar minha consideração especial para com esta pessoa e depois aos demais. É assim, é o amor do Senhor para com aqueles que são do reino, para com aqueles que são cidadãos dos céus. No entanto, nós vemos que muitas vezes, nos locais onde há uma reunião de pessoas, aqueles que são ímpios são honrados por nós, em detrimento daqueles que são servos do Senhor. Irmãos, precisamos abençoar aqueles que são do Todo-Poderoso, honrá-los com as nossas atitudes. Os que temem a Deus, de modo geral, estão entre os que são considerados como lixo deste mundo e como escória de todos. Isso você vê uma afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Queridos, desse modo, só quem está em condição de honrar aos que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos dos céus. Mas por quê? Os ímpios nos consideram como escórias. Eles não têm amor, não têm honra para com a gente. Se eles puderem nos ferrar, trazer mal, geralmente o fazem. Mas nós, queridos, temos que fazermos de forma diferente. Abençoar aqueles que são do reino, abençoar aqueles que são do Senhor. Amém? Desse modo, só quem está em condição de honrar aos que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos dos céus. Só mesmo, irmãos, quem é do reino, filhos do Senhor, que pode honrar uns aos outros, aqueles que estão debaixo da graça do Todo-Poderoso. Os pais crentes devem amar e honrar os seus filhos. Estes devem honrar seus pais. Os esposos devem honrar as esposas e vice-versa. Os fiéis devem honrar os pastores e estes aos fiéis. Se teu empregador é servo do Senhor, precisamos honrá-lo. Se não é, também, claro, mas se são, precisamos honrá-lo, zelar, porque é do reino, porque são servos do Senhor. Precisamos honrar o sacerdócio, sim. Precisamos honrar porque são servos do Senhor. São homens, mulheres escolhidos para fazerem a obra, para ministrarem a palavra e para estarem à frente do reino. E não é fácil. O negócio é um tanto quanto espinhoso, tanto é que Jesus terminou numa cruz, Paulo terminou morto, João perdeu a cabeça e vai por aí. Outros foram crucificados. Enfim, o sacerdócio é um tanto quanto espinhoso. Mas precisamos ser honrados por vocês. E nós, que somos sacerdotes, precisamos honrá-los de igual modo. Nós não podemos olhar de uma forma inferior para vocês. Ah, eles são apenas crentes. Eu sou o sacerdote, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo. Vocês são crentes apenas? Isso não existe, irmãos. Não é assim que o Senhor colocou. Não é desta forma que Jesus olhou o seu povo.
mas Jesus andava no meio, comia com eles e tinha amizade com eles. Jesus não separou-se. Os apóstolos, da mesma forma, não estavam separados, mas estavam juntos. Nós precisamos, da mesma forma, honrar uns aos outros, porque o Senhor quer que assim seja. Amém? E é uma qualidade, e isto faz parte do perfil daqueles que são cidadãos dos céus. Item 8. Cumpre os seus compromissos. Versículo 4. O verdadeiro cidadão dos céus cumpre os seus compromissos. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Essa é uma condição, essa é uma das qualidades do cidadão dos céus. O que jura com dano próprio e não se retrata. Irmãos, no Antigo Testamento, a jura, e era comum aquilo, e era exigido inclusive, você se comprometia quando você fazia uma espécie de jura. E aquilo era para você honrar sua palavra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos que a jura, ela foi destituída do lugar de honra que tinha na vida das pessoas, e a sinceridade foi implantada como necessária na vida dos homens. E aqueles que são cidadãos dos céus, aqueles que são cidadãos dos céus, estes honram os seus compromissos, honram a sua palavra. São aqueles que compram e pagam, são aqueles que não mentem, são aqueles que dizem, eu vou fazer, e fazem. Não precisa assinar um documento. Hoje, impossível isso. Mas a nossa palavra diante da sociedade deveria apenas, eu concordo, eu aceito, e deveria ser o ponto final. Mas hoje nós precisamos dos papéis, que são as nossas juras, não é verdade? No entanto, o homem que é do Senhor, a mulher que é de Deus, ela honra os seus compromissos, ela cumpre os seus compromissos, ela não tem cheque sem fundo na praça, ela não tem nota promissória solta na praça, ela não é vista na rua como velhaca, como caloteira, como uma pessoa que não paga os seus compromissos, não paga as suas compras, que não honra o seu compromisso. Dias atrás eu estava conversando com alguém, e ela falando, aquela fulana de tal, aquela pessoa é crente, mas aquilo não paga ninguém, aquilo é velhaca. Isso é testemunho, irmãos? E essa pessoa que falava isso não é crente. Uma pseudo-crente foi até uma pessoa que é ímpia, comprou alguma coisa e hoje vive fugindo, aliás, e há muitos meses, vive fugindo dessa pessoa para não pagar. E um valor que não é tão significativo, ou seja, é possível que seja pago, mas as pessoas são dominadas pelas trevas e elas não conseguem entender que precisam honrar os seus compromissos. E até valores que são de certa forma insignificantes as fazem velhacas. Mas nós, como servos do Senhor, temos que honrar o nosso compromisso. Honrar, irmãos. Amém? Temos que honrar. Mateus capítulo 5, versículo 34, nós vemos a recomendação do Senhor que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Ou seja, toda forma de juras, elas foram anuladas, não deve fazer parte da vida do servo de Deus. No entanto, exortou os seus seguidores a serem pessoas íntegras no cumprimento da palavra, dizendo, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém, irmãos? Precisamos honrar o nosso compromisso. Se você fez um compromisso, honre. Eu não posso pagar agora. Procure essa pessoa e fale com ela. Procure, justifique-se a ela. Fale com ela. Olha, houve problemas, não te posso, mas cobre os juros devido, vou te pagar no tempo certo. A pessoa fica feliz com isso. Fica muito feliz. Mas eu não posso pagar, aí você já não passa mais por aquela rua, passa por outra rua, você já não passa mais na frente daquele comércio, você se esconde, a pessoa aparece numa esquina, você dobra na de cá.
olha, irmãos, só piora a situação, o quadro fica cada dia pior. 9. Não empresta seu dinheiro com usura, versículo 5 do Salmo capítulo 15. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Amém? Esta é uma das qualidades do cidadão dos céus. Eu particularmente não teria esse problema, porque dinheiro lá em casa para emprestar está difícil, né, amada pastora? No entanto, não teria como emprestar nem mesmo com usura. Mas temos visto, irmãos, há pessoas que possuem recursos, mas que querem aproveitar desses recursos para proveito próprio. Nesse aspecto, entre os agiotas da vida. Por isso que a agiotagem é pecado. Por que a agiotagem é pecado? A Caixa Econômica, em 2016, paga menos de 1% os rendimentos da poupança. Mas eu empresto a 10%. Eu estou emprestando a 10%. Eu estou praticando agiotagem, que é condenada pelas leis do nosso país. Já estou pecando, porque não é justificável você ferir as leis do nosso país nesse aspecto. Amém? Segundo, entra a usura. É onde esse texto diz que nós não devemos emprestar com usura. E aqueles que trabalham com agiotagem, estes não são cidadãos dos céus. Não são, desculpe, mas não é. A pastora Teneuza coloca aquelas pessoas que ajudam para o bem próprio. Ela ajuda alguém, mas olhando para o futuro, para cobrar essa ajuda. Cobrar o favor que fez. Em outras palavras é isso, né, pastora? Ela ajuda hoje, mas cobra daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ela faz isso, já visando um futuro. Ah, aquela pessoa está amarrada a mim, eu ajudei, ela tem que me honrar, ela tem que me beneficiar de alguma forma. As pessoas que se exaltam por fazer o bem ao próximo. A Bíblia diz, e Jesus já condena isso, se a tua mão esquerda faz que a direita não veja. Ou vice-versa, não me recordo agora qual é a colocação correta. Mas, se uma mão faz, que a outra não veja. Ou seja, que você faça, mas que ninguém saiba. Que você faça por amor, não com usura de receber para si o louvor, de receber para si a glorificação pelos atos que devem ser comuns àqueles que são filhos, servos do Senhor. Nós precisamos fazer o bem ao próximo, como dizem por aí, sem olhar a quem, mas sem visar um retorno, mas porque nós amamos o próximo, porque o Senhor assim nos ensinou. Às vezes, porém, certas circunstâncias obrigam o cristão a fazê-lo, ou seja, quer tomar o dinheiro emprestado, amém? Que é emprestar o dinheiro para alguém. Não é errado você fazer isso. Talvez você precise de um financiamento, não é errado. Talvez você tenha recursos e possa emprestar para alguém, não é errado. Mas que você faça de uma forma que seja aceitável, sem querer tirar proveito do teu irmão, mas que você seja alguém que beneficie o teu próximo por amor, com carinho, com zelo. Se você tem e você não quer perder, você pode cobrar aquilo que a Caixa Econômica cobra, que é o nosso parâmetro. Amém? Estou cobrando o juro da Caixa Econômica, meu dinheiro está na poupança, estou te beneficiando, você apenas cobre. Isso sim, é uma forma que o Senhor agrada, irmãos, porque nós estamos ajudando alguém que necessita. Salmo capítulo 37, versículo 26. O justo é sempre compassivo, ou seja, ele é generoso. A generosidade faz parte da sua vida. Ele empresta e a sua descendência será uma bênção. Amém? Se você pode beneficiar alguém, se você pode liberar até o menos de 1% da poupança, ou faça para a honra e para a glória do Senhor. Mas você não pode de forma alguma explorar o teu próximo com empréstimos absurdos, manifestando assim a usura. Item 10. O cidadão dos céus não aceita suborno. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Queridos, essa questão do suborno nesses últimos tempos, ela é tão complexa, porque ela
ela está na camada mais inferior da sociedade até aquela que é o tope da pirâmide. O suborno está em todas as áreas. E quando você liga a televisão em 2016, a palavra-chave dos noticiários, suborno. Suborno. E há grandes homens que estão presos, grandes homens, políticos famosos, que estão presos em consequência do suborno, em consequência da corrupção. São corruptos. Mas aqueles que amam o Senhor não são corruptos, não aceitam suborno. E por incrível que pareça, irmãos, há algumas profissões hoje em dia que não servem para o servo de Deus porque elas são marcadas por corrupção. Marcadas por corrupção. E eu não vou entrar em detalhes e falar em quais as áreas, mas todos sabem. Há situações que você não pode desempenhar bem a sua função se você não é uma pessoa subornável, se você não é uma pessoa corrupta. Impossível você fazer bem o seu trabalho. Portanto, não cabe ao servo do Senhor. Ah, mas e a minha profissão? Profissão, amados, não justifica pecado. Não há uma profissão que justifique pecado. Só Jesus que justifica pecado e Ele exige santidade daqueles que o servem. Amém? Suborno quer dizer corrupção. Subornar é dar dinheiro para conseguir alguma coisa que vá de encontro à moral e aos princípios cristãos. O cidadão do céu jamais aceita tal prática, seja contra o culpado e muito menos contra o inocente. No mundo sem Deus, a prática do suborno é comum, mas como cristãos devemos condenar essa prática. Irmãos, nós não podemos de forma alguma aceitar o suborno e tampouco subornarmos. Nós não podemos ser corruptos, nem tampouco corromper as pessoas. Porque nós temos uma meta, e a meta é fazer a vontade do Senhor. E aqueles que são verdadeiramente cidadãos dos céus, que têm um perfil de cidadão dos céus, estes não aceitam de forma alguma a corrupção na sua vida, o suborno na sua vida. Eu nem vou entrar em muitos detalhes a respeito dessa questão, haja vista que ela é tão clara, tão clara. Suborno e corrupção, todo mundo sabe o que é. Todos sabem. Se você é multado e você tenta subornar um guarda, por exemplo, é suborno. E aquele que aceita é corrupto. Está aí, vai por aí. E todo mundo fala isso. A mídia está cheia de exemplos. Não pode existir na vida do servo de Deus. Amém? Irmãos, o perfil do cidadão do céu. O perfil do cidadão do céu, ele é alguém que anda em sinceridade e integridade. Ele pratica a justiça, fala a verdade, não é difamador. Ele também não faz mal ao próximo. Ele despreza o perverso, o réprobo. Ele honra aos que temem a Deus. Cumpre os seus compromissos, ele honra a sua palavra, em todos os aspectos. Ele não empresta o seu dinheiro com usura. Impossível servir ao Senhor e viver, por exemplo, na agiotagem. Impossível. Ele não aceita suborno. Não há uma área na vida que Deus aceite a corrupção e também o suborno. O servo de Deus, o cidadão do céu, ele não é subornável, ele não é corrupto. Amém? Queridos, precisamos estar atentos a essa realidade. E o texto que nós lemos, o Salmo capítulo 15, o salmista fecha dizendo: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ele será vitorioso em todas as suas atitudes. Amém, igreja? Queridos, olhemos o exemplo de Cristo Jesus em todas as nossas atitudes. E vivamos neste objetivo de sermos cidadãos dos céus.
de um dia estarmos na glória com o Criador. Mas lembre-se, precisamos viver o reino dos céus enquanto estivermos aqui na terra. Precisamos viver. E se nós estamos realmente observando a vontade do Eterno, a glória do Eterno descerá e nos envolverá, e seremos abençoados de uma forma grandiosa no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar então? Deus amado, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, Senhor, esperando que o teu Espírito venha colocar em nossos corações o entendimento, para que ela seja alicerce no nosso dia a dia. Oh Deus amado, que nós possamos viver a tua verdade, praticar a tua verdade, e em todos os aspectos fazer somente aquilo que tu queres. Oh Senhor, queremos ser cidadão dos céus, queremos viver a tua verdade, sermos cidadão do teu reino, Senhor. Prepara, Pai, para que nós possamos viver essa realidade e praticar a tua vontade em nosso dia a dia. É o que nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus. Abençoe cada um desses, meu Deus, que ouviram esta palavra. Abençoa, Senhor, e os faça prósperos nos seus caminhos. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Glórias a Deus por isso. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 604.